Boa tarde, galerinha. Vamos para o nosso segundo momento e agora a nossa aula de geografia. Bom, nós falamos sobre os relevos, os diferentes tipos de relevo, erosão, sedimentação e agora vamos falar sobre a água que nós usamos. Existe um ciclo hidrológico que é o que acontece sempre da mesma forma e nós vamos falar um pouco sobre isso. Vamos falar sobre os rios que existem no Brasil, assim como as bacias hidrográficas. Vamos começar? Então abram na página 214 e vamos lá. A água que nós usamos. As águas são distribuídas, como você já sabe, de forma desigual por todo o planeta. O Brasil, ao contrário de muitos países, tem abundância de água potável, cerca de 12% do total mundial, graças ao seu enorme volume dos rios. Além disso, ele ainda tem uma extensa fronteira com o Oceano Atlântico, mas nem todos no nosso país têm acesso a essa água. Por isso que se fala que a distribuição é desigual, ok? Então vamos continuar, página 215. Aí vocês têm uma imagem do Rio Negro em Manaus, que fica no Amazonas. É importante perceber que o relevo e as rochas que recobrem são um elemento fundamental para a formação dos rios, além, é claro, do volume de chuvas. As águas das chuvas que se infiltram nos solos, porém, quando encontram as rochas impermeáveis são rochas duras que não permitem a passagem da água. Então, aquela chuva que cai, que vai entrando no nosso solo e encontram essas rochas, elas não têm para onde passar, porque as rochas são tão duras que não permite que essa água passe por elas. Elas se depositam ali, ficam ali naquele lugar que não tem como passar, e elas formam os lençóis subterrâneos ou freáticos, que são lençóis de água, grande quantidade de água embaixo do nosso solo, onde entrou a água e ficou. Vocês vão ver isso no videozinho que eu vou colocar. A água desses lençóis escoam subterraneamente, acompanhando a declividade da camada rochosa. Então, elas vão percorrendo os espaços que tem e passam por ali, constituindo as nascentes. Essas nascentes, que é onde nasce, ocorrem em áreas de alto relevo e os rios escoam em direção às áreas mais baixas. Então, é lógico que se eu tenho um relevo alto, as águas que saem daqui, elas não vão sair para o alto, certo? Então, elas vão cair para o relevo que está mais abaixo, certo? Então, quando a gente fala assim, existem os rios de planalto. Lembra que nós estudamos planalto mais ou menos plano alto? Se eu tenho um rio de planalto e ele vai correr nesse relevo, ele vai ter que cair. Quando eu tenho essa queda d'água, eu tenho uma cachoeira. Então, rios de planalto são rios aonde apresentam cachoeiras, certo? Os rios perenes, que são rios tranquilos, rios para navegação. Que relevo será que ele aparece? Qual é o relevo que é de baixa altitude e que ele também é quase plano? As planícies. Então, é só vocês fazerem a relação, que fica fácil a gente entender, ok? Vamos continuar. Essas nascentes ocorrem em áreas mais altas do relevo, e os rios que escoam dali para águas mais baixas levam toda aquela sujeira, todo aquele sedimento de rochas pelo caminho, produzindo as planícies, os aluviões. As áreas terrestres que são banhadas por um rio
e diversos cursos d'água que desaguam nele, são chamados bacias hidrográficas. Então, as bacias hidrográficas, elas são como uma grande estrada de água, recebendo água de tudo quanto é lado. Sabe quando você tem várias ruas que vão dar em uma grande avenida? Então, é como se essas ruas fossem os afluentes e corre aí na avenida o rio principal. Então, essa estrada de água com esses afluentes são as bacias hidrográficas. Vamos ver um videozinho? O ciclo da água. A vida, como conhecemos, depende da água. Ela está em cerca de 70% da superfície do planeta e em 70% do volume do corpo humano. Está em toda parte, ligando os continentes e criando condições para a vida. A água está o tempo todo em movimento, sob diferentes formas. O Sol fornece luz e calor ao nosso planeta. Essa energia promove o aquecimento e, assim, acontece a evaporação de parte da água da superfície de rios, lagos e oceanos, das folhagens das plantas e dos corpos de animais e pessoas. O ar úmido é menos denso que o ar seco, por isso sobe, levando as moléculas de água consigo. Livres, leves e soltas pelo ar, elas são carregadas pelos ventos, cada vez mais alto e mais longe. Nas altitudes, começam a se aglutinar, formando gotículas de água. Estas também se agrupam mais e assim nascem as nuvens. Há um momento em que as gotas se tornam pesadas demais para se sustentar na atmosfera, até que começam a cair. Dependendo das condições do tempo, podem cair como pedras de gelo, o granizo, como cristais, a neve, ou como gotas de chuva. A chuva cai no mar e também na terra firme. Ao atingir um solo permeável, parte da água que se infiltra é absorvida pelas raízes das plantas. Outra parte da água continua escoando o solo adentro, alimentando os lençóis freáticos, dos quais também captamos água para nosso sustento. Os lençóis freáticos podem aflorar na superfície e dar origem a filetes d'água, riachos e rios, formando seu caminho para chegar ao mar. Ao cair sobre as cidades e outros solos com uma capacidade reduzida de absorver a água, ela acaba escorrendo pela superfície, podendo causar grandes enxurradas e inundações, mas também alimentando córregos, ribeirões e rios. O tempo todo, em todo lugar, esse ciclo se repete indefinidamente, alimentado pela energia do Sol. Muito bem. Então vocês viram aí o ciclo hidrológico. Você já sabe que o ciclo hidrológico faz parte dele a evaporação, a condensação e a precipitação. E as diferentes formas de precipitação, chuva, neve, granizo, entre outras, alimentam esse rio para que ele continue existindo, assim como tem essa imagem aí mostrando. A foz, então, ela pode ocorrer de duas formas. A foz é onde o rio vai desaguar, ok? Onde ele vai jogar a sua água. Ela ocorre de duas formas, no estuário, que é quando termina o braço d'água, ou no delta, que é quando ele vem vários braços d'água. Então, estuário, um único, delta, vários. Tudo bem? E na página 217 aí nós temos a imagem de um mapa com os principais rios brasileiros. As áreas dos rios e dos seus afluentes estendem-se praticamente por todo o território nacional. A maioria deles segue em direção ao oceano e a maior parte dos seus cursos corre sobre os planaltos com desníveis de terreno que provocam as cachoeiras. Grande parte dos rios brasileiros é alimentada pelas chuvas comuns no norte a sul do país.
Observe, nos rios com cor azul mais escura estão as principais bacias hidrográficas e nós vamos falar de 4, que é a bacia do Rio Amazonas, a bacia do Tocantins-Araguaia, a bacia Platina e a bacia do Rio São Francisco. Assista mais um videozinho. Hidrografia. A hidrografia é a parte da geografia que estuda os rios, lagos, águas subterrâneas, mares e oceanos. Para dar início ao estudo, vamos conhecer um pouco mais a dinâmica dos rios, desde a nascente até a foz. Os rios são volumes de água doce que circulam pelos continentes e correm das áreas mais altas para as áreas mais baixas. O local onde o rio nasce recebe o nome de nascente. Quando o rio encontra um desnível abrupto no relevo, ou seja, apresenta um declínio cuja inclinação se demonstra levemente ou até mesmo pode ser vertical, formam-se as cachoeiras. O rio pode percorrer diferentes tipos de relevo. Ao encontrar uma depressão, podem se formar os lagos naturais. O caminho por onde fluem as águas dos rios é chamado de leito ou curso. Em seu percurso, o rio pode receber água de outros rios menores, chamamos de afluentes. Os seres humanos interferem no relevo e também nas dinâmicas dos rios, quando constroem barreiras em seu curso, formando lagos artificiais, muito importantes para a captação de água e geração de energia. As terras que ficam em torno do leito do rio são chamadas de margens. Ao final do seu percurso, o rio poderá desaguar em outro rio, lago ou oceano. Chamamos esse local de foz. Como vimos, o curso natural de um rio parte de sua nascente e vai acompanhando o relevo da região até desaguar no mar, em outro rio ou em um lago. No caminho, ele pode receber a água de seus afluentes em seu leito. A água é indispensável para a manutenção da vida dos seres vivos. Ela serve para abastecer as moradias, para gerar energia elétrica, para a agricultura, pecuária e indústrias e também para a pesca, lazer e navegação. O território brasileiro tem muitos rios, que podem ser chamados de perenes ou permanentes e intermitentes ou temporários. Os rios perenes ou permanentes apresentam um fluxo constante de água durante o ano todo, independentemente da estação do ano, ou seja, não secam nunca. Já os rios intermitentes ou temporários são aqueles que durante os meses de estiagem desaparecem temporariamente, tornando a fluir no período de chuvas. A maior parte dos rios brasileiros é perene, ou seja, permanente, possibilitando assim a captação de água, o desenvolvimento de energia elétrica, o deslocamento de pessoas e mercadorias, entre outras atividades. Os rios de planície são aqueles que ocorrem por regiões com pequenas irregularidades em seu terreno. Pela tranquilidade das águas, podem ser utilizados para pesca, lazer e navegação. Já os rios de planalto são os rios que correm por terrenos mais acidentados, com irregularidades. Em razão dos desníveis em seu curso, cachoeiras e cascatas podem ser formadas. Nesses rios, existe a possibilidade de a água ser represada, criando barragens que serão utilizadas para a geração de energia elétrica. Muito bom! Então vamos conhecer as nossas bacias hidrográficas? Vamos começar pela bacia do Rio Amazonas. Bacia do Rio Amazonas, ela é a maior bacia que existe não só do Brasil, mas do mundo também. O Rio Amazonas, ao contrário do que a maioria dos rios brasileiros, corre por uma planície e é alimentado pelas chuvas e pelo derretimento das geleiras do topo dos Andes, onde ele nasce. Os afluentes desse rio, lembra que são outros rios que vão desaguar nele, que é o rio principal? Os afluentes vêm do norte, das Guianas, Venezuela e Colômbia, do oeste, Peru e Bolívia,
e ainda do interior do Brasil. Ou seja, a bacia do Rio Amazonas é uma bacia internacional, porque ela recebe águas do oeste do Peru e da Bolívia, certo? Agora nós temos a bacia Tocantins-Araguaia. A bacia do Tocantins-Araguaia, ela é a segunda em extensão e essa é uma bacia totalmente brasileira, diferente da bacia do Rio Amazonas. Ela corta o país do centro do norte e vai desaguar pertinho do Rio Amazonas, mas totalmente dentro do nosso país. Ela tem uma importante usina hidrelétrica nessa região, que é a usina hidrelétrica do Tucuruí. Vamos conhecer a terceira bacia? Essa é a Bacia Platina. Aqui é uma vista do Paraná, na fronteira com o Paraguai. Então, se é a fronteira com o Paraguai, vocês já viram que ela não é totalmente brasileira. No Brasil, nós temos as nascentes de 3 rios principais que compõem essa bacia. É o Rio Paraguai, o Rio Paraná e o Rio Uruguai. Então, como a gente pode olhar aqui no mapa, que tem Bolívia, Paraguai e Argentina, são os rios que correm, o Rio Paraguai, o Rio Paraná e o Rio Uruguai. Você pode observar como eles se encontram fora da Argentina. Como o sul e o sudeste do país são áreas de grande utilização de água e energia, o aproveitamento dessa bacia platina é intenso, principalmente no Rio Paraná e nos afluentes. Vamos para a última bacia? A bacia do Rio São Francisco. Ela nasce lá em Minas Gerais e encaminha-se para o norte. Ela atravessa todo o sertão brasileiro. Lembra aquele sertão de clima semiárido quente que às vezes fica 9 meses sem chover? Pois é, e ela é conhecida como Nilo brasileiro, porque nas margens dela permite a fertilização da terra. Então essa terra é fértil e existem alguns povos que moram nessas margens que são chamados de ribeirinhas, assim como o rio africano do deserto do Saara. Então não existe o rio Nilo do deserto do Saara. Então aqui ele é conhecido como o Rio Nilo brasileiro porque ele também passa por uma grande área do sertão semiárido, permitindo até a existência de pessoas que moram aí, certo? Há ainda outros rios menores que são muito importantes para as suas regiões, como o Rio Doce, Minas Gerais, Rio Parnaíba do Sul. E agora, para que servem os rios? Qual é a utilização desses rios? Vocês já viram no vídeo qual a função de um rio. Então, o rio ele serve para abastecer as cidades, transportar mercadorias e pessoas, gerar energia, para atividade de lazer, para pescar, quando tem as cheias, irrigar as plantações, certo? Então, essas são as grandes funções dos rios. E como você já sabe que o nosso relevo é todo irregular, os rios de cachoeiras, lembra que eu expliquei no início do vídeo? São chamados rios de planalto, plano alto cai a água, os rios de cachoeiras. E são aproveitados pelas represas para gerar energia por terem aí uma força, intensa. E os rios que são em terrenos mais planos são os rios de planície. Esses são usados para lazer, navegação, porque são rios mais tranquilos, como eu falei no início do vídeo, certo? E chegamos à página 222, onde mostra a distribuição de água do planeta, onde 97% são de água salgada e somente 3% é a água que a gente pode consumir.
ok? Ah, professora, e eu tenho os rios de cachoeira, que são os rios de Planalto. Eu tenho os rios perenes, os rios tranquilos, que são rios de planície. E quando esse rio, de repente, ele aparece nas chuvas e naquele verão, né, na seca do sertão, ele some. Aí são os rios temporários, porque tem tempo em que aparece e tempo em que ele some. Tudo bem? Gostoso esse conteúdo, não é? Agora você tem aí as atividades para fazer da página 223 e 224, mas somente até a terceira questão. A partir da quarta questão, nós faremos juntos em nossa aula síncrona. Beijão, pessoal!